Olá, muito bom dia, que Deus continue me abençoando e também a sua maravilhosa família. É o que deseja esse amigo e irmão que vos fala, Alfredo Paulo. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Mais um dia se inicia, mais um dia aqui juntos para mais um pensamento e também uma oração. Quero já lhe agradecer pelo seu like, também lhe pedir que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e se você puder nos apoiar com você aderindo ao canal, se tornando um membro do canal, seria muito importante, tá bom? Caso você não possa, você dando like, você compartilhando, você já está ajudando e muito, tá? Na meditação de ontem, no pensamento de ontem, nós falamos sobre Lucas capítulo 11, do versículo 37 até o 44, quando Jesus ele censura, os fariseus, e nós explicamos para você quem eram os fariseus, e a conversa ali ela continua, porque o que acontece? Quando Jesus falou aquelas coisas, se você ler Lucas capítulo 11, versículo 45, então, respondendo um dos intérpretes da lei, quer dizer, haviam aqueles que ficavam interpretando a lei. Você sabe que na época de Jesus não existia o Novo Testamento. O que existia era o Antigo Testamento, a chamada Escritura, que eram os livros, por exemplo, de Isaías, os 5 primeiros livros, a Bíblia ortodoxa que se fala, e também alguns livros apócrifos, que são chamados aqueles livros que não foram inseridos na Bíblia por não serem considerados livros inspirados, Mas existem vários livros apócrifos que não foram colocados na Bíblia. Porém, Jesus lia essa Bíblia. E existiam os intérpretes da lei, aqueles que liam e interpretavam, como hoje se faz, Às vezes a pessoa vai a uma denominação religiosa e lá tem os doutores da lei. Eles pegam lá a Bíblia, leem e interpretam para as pessoas, ao bel prazer, de acordo com a conveniência deles, de acordo com o interesse deles. Por isso que nós sempre falamos aqui para você, meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia, pesquise na internet. Se você não conhece o significado de uma palavra, vá no dicionário. Se ficou alguma dúvida, procure saber qual é o sentido original daquela palavra, porque a Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, alguns textos em aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego, depois traduziram o aramaico e o hebraico para o grego, depois traduziram toda a Bíblia, que era em grego, para o latim, depois do latim, essa Bíblia nos chegou então
em português, mas muitas vezes as palavras não têm o mesmo significado, não têm o mesmo sentido, e aí os intérpretes da lei, eles fazem aquela manobra, aquela ginástica mental para poder interpretar do jeito deles, da forma deles. Veja o que está escrito então em Lucas capítulo 11, versículo 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Então ele disse: olha, Senhor, dizendo essas coisas aí dos fariseus, o Senhor também nos ofende. Nós nos sentimos ofendidos. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Então a primeira coisa que Jesus falou sobre a primeira censura que Jesus faz aqui aos intérpretes da lei é dizendo: olha, vocês sobrecarregam os homens com fardos superiores às suas forças e vocês mesmos não conseguem carregá-los. Sabe, eu fico às vezes observando hoje, é tão claro, é tão nítido você ver hoje, nos dias atuais, quem são aqueles que representam os fariseus, os intérpretes da lei? Quem são aqueles que representam os hipócritas? É nítido, porque hoje você tem, principalmente no Brasil, um sistema religioso, e eu digo um sistema religioso evangélico, por exemplo, aonde você tem um sistema aonde você tem líderes religiosos que são ricos, e naquela época os sacerdotes, os fariseus, os intérpretes da lei, eles tinham uma vida, sabe, de dar inveja ao povo. É como hoje, você vê aí os líderes religiosos, eles têm mansões, eles têm helicópteros, eles têm banco, eles têm hospitais, eles têm tudo do bom e do melhor. E não apenas isso, os sacerdotes tinham aquelas vestimentas, eles andavam assim, vestidos de forma diferente. Você vê isso também nos dias de hoje. Você tem aí pastores, bispos que se vestem de judeus, se vestem de sumos sacerdotes, sem falar no acesso que eles têm aos políticos, porque naquela época os fariseus, os sacerdotes, os intérpretes da lei, eles, embora não gostassem dos romanos, mas eles tinham um acesso ao governador, a Pilatos, a César, sabe? Eles, no fundo, eles não se gostavam, mas se misturavam. E também tinham lá as sinagogas, tinha o templo de Herodes, tanto que o templo era tão bonito que os discípulos tentaram mostrar para Jesus: olha só essas pedras, e Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Então você veja aí as grandes catedrais, o Templo de Salomão. Então você observa que são bem parecidos, é bem fácil de você identificar isso, E eles colocam sobre as pessoas um fardo que eles mesmos não carregam, por exemplo, e nem colocam seus filhos para carregarem. Você veja que normalmente eles querem que as pessoas elas frequentem todos os dias a esses lugares,
eles cobram dízimos, sacrifícios, a pessoa tem que varrer o templo, a pessoa tem que evangelizar, entregar jornal, comprar livro, comprar CD. A pessoa, na época de campanha eleitoral, ela também tem que trabalhar para o candidato da instituição, né? Distribuir santinhos. Na época de fogueira santa, ela tem que fazer o sacrifício dela. Quando não tem que vender latinha, tem que vender salgado, tem que fazer hora extra. Eles pedem nas campanhas para as pessoas darem um carro, darem a casa, darem um terreno. Você observa que eles colocam um peso imenso sobre as pessoas. A pessoa não pode ir a uma festa, não pode ir à praia, não pode viajar, não pode usar uma bermuda, não pode cortar o cabelo. Eles se intrometem na vida das pessoas, não pode estudar, não pode namorar esse, não pode namorar aquela, não pode usar o cabelo assim, não pode pintar a unha dessa cor, daquela cor. Enfim, é uma tremenda escravidão. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E você veja, você analise, você comece a analisar dessa forma, comece a pesquisar e olhar com os olhos abertos, os olhos do entendimento, que você vai perceber como que esses homens, eles são. Então, já na época Jesus tinha isso, e Jesus então já condenava eles. Bom, nós vamos agora à oração e amanhã nós continuaremos então com esse assunto, porque ainda tem aqui alguns assuntos importantes, e você vai ver no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e João, e vai ver também nas cartas, né? Sempre Jesus e os apóstolos confrontando os líderes religiosos daquela época, confrontando, denunciando. Isso mesmo, porque muitas pessoas dizem assim, não, você não deve falar, você não deve censurar, você não deve isso, você não deve aquilo, mas se nós analisarmos aqui os livros históricos conhecidos como os evangelhos, se nós analisarmos aqui as cartas, nós vamos ver que era o que mais Jesus e os discípulos faziam, confrontar esses líderes religiosos. Então, vamos à oração para que juntos venhamos pedir a Deus que faça chegar a misericórdia dele a essas pessoas que ainda estão sendo escravizadas por esse sistema religioso. Então vamos lá à oração. Ó Pai eterno e Criador dos céus e da terra, louvado e glorificado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor pela tua graça que nos alcançou, pela tua misericórdia, pela tua justiça e soberania. Nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, e neste momento, nesta oportunidade em que estamos reunidos através da internet, não estamos reunidos fisicamente, mas o fazemos espiritualmente, porque assim é a tua igreja é formada de pessoas espalhadas por esse mundo, pessoas que foram remidas, pessoas que foram chamadas, escolhidas, eleitas pelo Senhor. Queremos pedir mais uma vez em favor daqueles que ainda se encontram na escravidão, aqueles que ainda se encontram, meu Deus, dentro desses lugares, sendo exploradas, sendo enganadas, iludidas, e que precisam abrir os olhos, enxergar a verdade. Que o Senhor, então, faça chegar até elas o teu conhecimento, a tua graça, e que os olhos do entendimento sejam abertos. Louvado seja o Senhor. Queremos também colocar diante de ti aqueles que precisam de saúde, aqueles que necessitam de paz, aonde quer que esteja uma família
e dentro desse lar, se não há paz, que o teu Espírito agora faça vir a paz sobre este lar, sobre esta casa, enchendo os corações dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos avós, enfim, de todos, meu Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, e todos os que creem digam assim seja, graças a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, mais uma vez estamos, aqui juntos, e quero dizer para você que é muito bom ter você aqui no canal, como um inscrito no canal, como um membro do canal, tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente.